Bom dia. Oi, tio, Oi, tudo tio. bom? Tudo bom? Fala, Rogério, meu brother. O Rogério de óculos? Você já usava óculos, Rogério? Você sempre usou? Ah, ué. Pessoa de óculos, ela fica mais inteligente, né, Lara? Pessoa que usa óculos, você vai falar assim, esse cara é inteligente, assim, já nasceu inteligente, velho. Coloca óculos. Se um dia eu precisar de óculos. Acho que já estou precisando. Eu Ei, nunca Elô! precisei usar óculos. Alô, pessoas. Eu acho que eu estou começando a precisar. O peso da idade chegando. Eu nunca precisei usar óculos. Tanto que quando eu vou lá pra Ah, Emores, que meu tio ele é oftalmologista, ele nem faz em mim, porque ele sabe que minha visão é boa. hum, E minha articulação também. que isso, velho? Ei, Ramon. Bom dia. Bom dia, tio. E meu Bom braço dia. também é torto. Ah, tá. O que aconteceu? Oi, tio Clécio. Isa, bom dia. Bom dia. Letícia, você está com o seu cachorro na mão? O balancinho dele? É a Oi. cachorra dela, não é um cachorro. Eu não sei se é menino ou menina. Não. Vocês estão me ouvindo? Eu tô te Sim, ouvindo. sim, estou ouvindo. Você viu a Bi, tio? Gravando tudo aqui. Oi? Você viu a Bi? Que A bi? Bica. A Bibi? Cachorra dela. Eu não estou vendo, meu computador travou aqui na tela. Agora sim, voltou. O nome dela é Agora eu estou Bianca? vendo É. vocês, mas eu não. Bia. Meu computador travou. Eu não consigo adicionar os meninos que estão na lista de espera. Bota Tia, alguém você como colocar host. alguém como host, Eu não consigo tipo, fazer nada. Meu computador travou, tá circulando o mouse. Aí dá aula e entra. Sai e entra. Não consigo fazer nada. Deixa eu dar um Alt F4 aqui, tá? Se eu cair, eu... Tio. Simplesmente. Alt F4. Não, eu vou fazer isso. Mas mesmo se você apertar, você vai ter que escolher alguém. É. O Alt F4 fica travado aí. Ah, quer ver? Eu vou apertar. Viu? É leave, match ou cancelar. Não dá certo. Ô tio, sabia que a minha cachorra, ela acha que ela é uma humana, né? Aí um dia eu fui implicar com ela e eu falei assim, Bibi, a sua mãe é uma cadela. Ela me mordeu. Menino, tadinho. Eu vi um vídeo assim. A bicha avançou na cara do menino. Rafaela Guilherme. Tá, tá, tá. Feliz, né? Menino. A Rafa é Gente, boa. Vai ser muito legal. A Rafinha como rosto. Me coloca de corrote, por favor.
A gente Olá. roste junto. Ah, se ela tá aceitando as pessoas, você tem que aceitar as pessoas. Niba. Bambararam. Ninguém, absolutamente ninguém. Bom, podedão, papá. Voltei, galera. Voltou. Votou, tio. Aceita as pessoas. O Rafael, sei lá quem, não tava aceitando. Eu acho que agora ficou só a Gabriela, que está aqui me esperando. Então, Bom dia. Bom dia. Eu descobri uma coisa muito legal. Eu descobri assim, muito legal não. Não é legal, é ruim. Mas é ruim. Mas eu descobri pelo menos, né? O que, tio? Fala Quando você logo. tem uma coisa. Calma. Ué, desespero é esse. O SARS está com problema. isso é muito legal. Ê! Calma. Tem. Eles estão Ô, tentando tio, abrir se o livro e você não quiser, consigo. eu abro. Peraí. Eu já tô com A Gabriela, o Gabriel. É porque assim, ó, eu descobri o seguinte: se eu abro o livro antes, igual eu tinha feito, minha conexão com o SARS cai. Aí eu não consigo manipular o livro, eu só consigo usar na página que está. É o que estava acontecendo. Aí eu tenho que sair do portal e entrar de novo. Aí minha internet trava, porque as pessoas ao mesmo tempo iam abrindo o livro, minha internet trava. Não sei, na verdade, se é a minha internet. A minha internet, ela é relativamente boa, é melhor do que a que eu tinha antes, porque eu consigo jogar o joguinho no videogame ali e não me dá problema. O problema é que meu computador, eu acho que não está mais adequado às demandas, né? Às necessidades que eu estou impondo a ele. E isso me dá um problema, né? Isso não é Ô, tio, legal. se você quiser, eu abro. Ô tio, eu já abri o livro aqui, só pra falar a página que eu abro, que o Já negócio. tá aberto. Tá dando certo. Não tá dando certo. Galera, vamos fazer isso então. Vocês vão fazer isso pra mim. É página 57. Compartilhe o livro alguém, por favor. Na página 57, tá bom? Ei, deixa só, enquanto vocês vão fazendo isso aí, eu vou fazer um combinado com vocês. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre as bacias hidrográficas, regiões hidrográficas, certo? Na aula que vem, na aula de sexta-feira, a gente não vai trabalhar o conteúdo, eu vou fazer uma revisão do conteúdo para a prova de segunda-feira. Bacana? Então, assim, vamos... Oi. Você precisa habilitar. Ah, não, deixa. Depois você faz isso. Continua. Não, mas eu já falei, eu preciso fazer o quê? Não. É que você ia precisar habilitar o negócio. Ah, para vocês compartilharem a tela para mim. Mas você também pode apertar no mute. Aqui, ó, várias pessoas e tal. Pode ir, pode compartilhar agora. Só uma pessoa, tá? Letícia foi, beleza, tá ótimo. Vai ficar ruim que eu não consigo riscar. Aí eu consigo riscar a tela, né? Consegue. Ô, tio, fui eu? Eu já tinha apertado. O quê? A gente apertou ao mesmo tempo, eu acho. Foi Letícia que apareceu aqui. É a Letícia. Então por que o meu tá aberto aqui? Stop share. Vamos lá. Galera, então a primeira coisa que a gente tem Peraí, desculpa. Deixa eu fazer uma coisa só, mesmo, não fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ô, tio Clécio, o meu tá aberto aqui. Tipo, já tá... Mas tá compartilhando da Letícia. Então por Mas que tá, que o meu tá tá ótimo. aberto com... Não sei. Não sei. Deixa eu ver aqui se eu não me equivoquei na seguinte situação. Sexta-feira... Ah, tá. Sexta-feira é a segunda aula, é isso mesmo. Aí sexta-feira a gente faz a revisão para a prova. Então, galera, o que a gente tem aí nas bacias hidrográficas? Presta bastante atenção nisso aí, porque é um conteúdo extremamente importante e que vocês vão precisar muito ao longo da vida de vocês estudando. Ok. Ok? Ok, então. Então, o que a gente tem aí, galera? A gente tem a região hidrográfica com seus afluentes e seus subafluentes. Tem um bloco diagrama aí que tem para a gente aí o divisor de águas
rios principais e subafluentes. Estão vendo aí? Na página 57, aqui, ó. Zoom, Letícia. Estamos vendo. Aqui, faz um zoom. Gente do céu, que coisa aí. Dá zoom, Letícia. Faz aí, Lele, dá um zoom aí nesse É bloco livro de diagrama, 3, por favor. tio? É livro 2, página 57. Ô tio, mas tá No zoomzado. bloco de diagrama, Lele, Esse? zoomzado. Centraliza o bloco de diagrama, o bloco de diagrama da página 57, divisor de água, não, do outro. Esse aqui a gente trabalhou na aula passada. Deixa eu tentar abrir o meu depois aqui, porque tem controle fica ruim. Isso. Tá, ó, o de cima, Lele, puxa para baixo um pouquinho. Bacia hidrográfica A e B, tá ótimo aí. Pronto, tá ótimo aí. Isso, deixa assim. Segura aí. Cadê? Deixa eu riscar aqui a tela. Gente, que confusão, hein? Cadê o negócio de eu riscar a tela das opções? Não, eu não consigo riscar a tela, não. Consegue? Como é que risca a tela? Tio, é só usar o pincelzinho. Eu tô riscando, tio. Aqui. Não tá aparecendo o pincel para mim. Mas tá bom. Apaga aí quem riscou a tela. Galera, vocês estão vendo que eu tenho aqui de um lado um rio principal, e do outro lado eu tenho um afluente, tá vendo? Sim. Esses dois corpos de água, eles pertencem a duas bacias hidrográficas diferentes. Tá vendo aí que tem bacia hidrográfica A e bacia hidrográfica B? Por que eu tenho duas bacias hidrográficas distintas, diferentes? Porque eu tenho um divisor de água. Porque eu tenho um divisor de água. Então, a água que está na bacia hidrográfica A Ai, foi mal, tio. não É porque consegue... ficar segurando. A água que está na bacia hidrográfica A, ela não consegue transpor esse divisor de água e ir para a bacia hidrográfica B. Então, basicamente, o que é uma bacia hidrográfica? É todo um conjunto de água que vai correr para um rio principal, né? Então, eu tenho a água desses afluentes, subafluentes, todos correndo para um rio principal. Então, pronto. A bacia hidrográfica é todo esse conjunto de água que vai para um rio só. Por exemplo, o Rio Pequeno, ele é um afluente da... Não estou conseguindo mesmo usar aqui. Eu entro, depois falo que eu tenho que entrar de novo. O Rio Pequeno aqui em Linhares, ele é um afluente do Rio Doce. E o Rio Doce deságua onde? No mar. Ponto. Conseguiram compreender o que é uma bacia hidrográfica? Alguém tem dúvida? Muito bem. Quem falou que não? Não, a gente não tem dúvida. Ah, não tem dúvida. Alguém tem dúvida, galera? Só para ficar claro, todo mundo entendeu? Eu faço duas perguntas ao mesmo tempo, que uma pergunta é sim e a outra é não, né? E fica difícil para vocês, né? Todo mundo entendeu? Sim, Todo mundo entendeu? Ramon, quer falar? sim, professor. Então tá ótimo. As bacias hidrográficas, galera, elas são caracterizadas de maneiras distintas, de acordo com as características do seu rio principal, por exemplo. E essas bacias hidrográficas, elas têm porções diferentes. Cada parte dela vai receber um nomezinho. Cada parte dela, a gente pode caracterizar de uma forma diferente. Aí, nesse esquema, nesse outro bloco de diagrama aqui na parte mais abaixo, que está centralizado, a gente tem toda a bacia hidrográfica, todo o conjunto que forma a bacia hidrográfica. Vamos lá. Eu tenho leito. Primeiro aqui, eu tenho a nascente. O que é uma nascente? Onde nasce o rio. Isso. Pode ler o que está escrito aqui. Local em que o rio começa. Na nascente, a água emerge do subsolo por pequenas fendas no solo. Geralmente, as nascentes são abastecidas pelas águas das chuvas. Geralmente, as nascentes são abastecidas pelas águas da chuva. Não necessariamente todas as nascentes são abastecidas com águas da chuva. Por exemplo, qual o rio mais famoso que vocês conhecem, galera? Qual o rio que vocês, sim, fala de rio, vocês lembram dele? Nilo. E o Nilo. Rio Nilo, muito bem. Qual outro rio? Tietê. Rio Amazonas.
Rio Amazonas, o O Tietê. Amazonas. Muito bem, muito bem. Rio Beleza. Doce, Se tio. vocês forem procurar, se vocês forem procurar as nascentes de cada rio desses aí, vocês vão ver que podem ter nascentes iguais ou nascentes diferentes. Um dos diferentões que a gente tem aí é a nascente do rio Amazonas. Alguém sabe onde é a nascente do rio Amazonas, galera? Uma Não tenho a montanha. mínima ideia. A montanha. Qual montanha? No Pico da Neblina? Não. A nascente do rio Amazonas é o contrário. É lá na Cordilheira dos Andes, uma das nascentes do rio Amazonas. O rio Amazonas, na verdade, o rio Amazonas, na verdade, ele nasce da Cordilheira dos Andes, ele vai atravessar o Peru, e quando chega no Brasil, ele recebe o nome de Maranhão. Quando chega no Brasil, ele recebe o nome de Rio Solimões. Na verdade, o rio Amazonas, ele só vai receber o nome de Amazonas na cidade de Manaus, quando encontra o Rio Negro com o Rio Solimões, e ele vira o rio Amazonas. Por essa característica, o rio Amazonas é considerado, na Cordilheira dos Andes, uma nascente chamada de Nival, que é do derretimento da neve da cordilheira, que vai ter essa primeira nascente dele. Mas como ele é o encontro dos dois rios, o segundo rio dele é abastecido por águas pluviais, ou seja, águas da chuva. Então, o rio Amazonas ele tem um regime misto. Ele tem as nascentes tanto abastecidas pelo derretimento das neves, quanto abastecido por águas da chuva. Então, ele é um rio de regime misto. Tirando o rio Amazonas, galera, todos os rios brasileiros, todos os outros rios brasileiros, eles têm as nascentes abastecidas pela água da chuva, pelo regime pluvial, que é o que está falando aqui. Depois das nascentes, eu tenho o leito. O que é o leito, galera? Porção da Alguém pode ler? superfície por onde a água do rio escorre. Ele se forma à medida que a água vai escavando o solo por onde passa. Muito bem. Aí vocês vão aprender alguma coisa, uma coisinha que não tem no livro aí. Coloca no leito escrito aí, curso alto do rio. O rio, ele tem 3 classificações: o curso alto, o curso médio e curso baixo. Curso alto ou curso superior, curso médio e curso baixo ou curso inferior. Com um detalhe, galera, lá no leito do rio, próximo à nascente, é onde o rio tem mais força e onde ele escava mais, por isso que está falando aqui, ó. A água vai escavando o solo por onde passa. É onde você tem um processo de retirada de sedimentos muito grande no leito do rio, beleza? Depois eu tenho os afluentes. O que é um afluente? São aqueles É um, segmentos. Então, é um rio secundário que deságua no rio principal. Beleza. Então, um afluente é como eu dei o exemplo do rio pequeno. É um rio menor que vai desaguar nesse rio principal. Ramon, lê para mim o que é meandro, por favor. onde tá, tio? Tá abaixo Embaixo do leito. Dá pra ver certinho? Achei. Leandro, curvatura ou sinuosidade do rio. Muito bem. É muito famoso vocês verem imagem, é muito comum vocês verem imagem da região da Amazônia, aqueles rios fazendo curvas, parecendo cobras no meio da floresta. Sim. Não é? Aquelas curvas é chamada de meandros, certo? O que tem de especial nesses meandros? Lembra que no leito, na parte superior do rio, quer falar, Ramon? É tipo assim, quando eles vêm com muita força, aí eles batem alguma coisa dura, aí eles têm que desviar? Não. Mas é interessante a pergunta sua. Mas lembra o seguinte, não necessariamente eles têm que desviar. Isso pode acontecer quando é uma montanha, por exemplo. Só que na Amazônia, que é a parte mais famosinha que a gente conhece desses rios, lá a gente não tem muitas montanhas. É óbvio que pelo declínio do relevo, o rio vai fazendo esses desvios. Só que o que tem de especial, além desse desvio do rio, é que o material que ele vai retirando lá do leito, da parte superior do rio, ele vai sendo depositado nessas curvaturas do rio. Você já foi a Colatina? Eu já. Já. Quando você vai para a Colatina, tem uma parte que você sobe e dá para ver o rio, e tem uma curva que o rio faz, que o Rio Doce faz.
você percebe que ali tem muito sedimento depositado, porque é material que vai sendo trazido da parte mais alta do rio e vai sendo deixado nessas curvas do rio. Bacana? Então, os meandros são as curvas que o rio vai fazendo e nessas curvas você tem um depósito de sedimentos. Bacana? Bacana. Beleza. Por fim, eu tenho a foz. Lê aí, Gabriel, por favor. Ele travou. Gabriel travou? Isa, lê, por favor, a foz aí. Tá bom. Local Você quer? onde o rio deságua, mar, lago ou outro rio. Ela pode ser um estuário, saída ou delta, com várias saídas. Muito bem. Vocês já foram na foz do Rio Doce? Eu já. É aonde? Quem já foi? Lá em Acho Regência. que eu já fui. Não, nunca fui. Não, então não. Eu achei que era outra coisa. Ah, não. A foz do Rio Doce, a foz é onde o rio ele vai desaguar no oceano. Concorda? Sim. Todo mundo entendeu essa parte aí? Rio é aonde? Oi, Gabriel. Não, cadê você? A Isa já leu, Gabriel. Nós estamos discutindo sobre a foz. Você já foi na foz do Rio Doce? Ô, tio. Gabriel, tá bom de novo? Ô, tio. Eu, tio. Oi, Helena. Calma aí. Tio. Fala, Helena. Deixa eu falar, Gabriel. Peraí. Fala, Helena. Eu perguntei aqui pra minha mãe, ela falou que eu já fui com uns amigos e eu já tomei banho lá. Olha que legal. A foz do Rio Doce, ele forma vários canais para desaguar no mar ou forma um canal só? O Rio Doce, ele forma vários canais para desaguar no mar ou forma um canal só? Fala, Ramon. Acho que formam vários. Não, ele forma um canal só. Quando ele forma um canal só, ele forma um estuário. É uma boca só desaguando no mar. Quando eu tenho vários canais, várias saídas para o mar, eu tenho a foz em delta. Deixa eu tentar compartilhar aqui para vocês, para mostrar para vocês o que é uma foz em delta e em estuário. Deixa eu compartilhar. Tio, Que foi, Helena? Travou ou acho que só tá lagado mesmo? Tá lagadinho. Tá Tio. tá lagadinho. Oi, eu estou ouvindo vocês. Let's go. Lembrei da neve. Oi? Voltei? Ô, tio, só tá escrito CC. Voltou. Ô, Jati, para de bagunça. Vocês estão vendo as imagens aí, não estão? Sim, Sim, estamos. Peraí. Aqui. A foz em delta é quando eu tenho vários canais. Vocês estão vendo o mouse meu aí? Sim. Isso aqui é um delta, tá vendo? Vários canais. Delta é como se fosse um triângulo, né? E o estuário é quando eu tenho um canal só, desse jeito aqui. Bacana? Aí o Rio Amazonas também é super especial, porque o Rio Amazonas, ele deságua em um canal principal e forma outros deltas. Ele também tem uma foz mista. Ele tem uma foz em estuário e uma foz em delta, o mesmo rio. Lembrando, galera, que o Rio Amazonas é um rio imenso, né? Então, assim, é normal ele conseguir ter essas características duplas, né? Porque ele é muito grande. Quem não conhece a hidrografia da Amazônia, talvez não tenha dimensão do que é os rios de lá. Os rios de lá são imensos. O delta mais famoso que a gente tem no Brasil e talvez no mundo é um delta chamado Delta do Parnaíba, que é o que vocês estão vendo na imagem. Eu espero que vocês estão vendo na imagem.
o delta do Parnaíba é onde o rio Parnaíba deságua lá no Piauí, na região nordeste do Brasil. Muito bem. Aí aqui embaixo a gente vai ter a classificação dos rios, né? Que é extremamente importante vocês entenderem aí. Ô, Lele, compartilha, por favor. Ah, sim, Gabriel. Tá compartilhando, né? A gente tem aí, galera, ó, centraliza aí, Gabriel, por favor, essa parte de baixo aqui. Os rios quanto à sazonalidade. O que que é isso, galera? É se os rios, eles são, se eles correm o ano inteiro ou não, por exemplo. Eu tenho aqui os rios perenes. Lê aí, ô Tia Helena, você queria ler aquela hora? Rio perene. O que que é um rio perene? Oi. Lê aí pra gente. O que que é um rio perene? Rio que não seca independentemente da época do ano, mesmo que seu volume sofra redução significativa. Certo. Então, o rio perene é um rio que não seca, certo? O rio pequeno é considerado um rio perene, galera? Sim, acho que sim. Sim. Ele seca? Você já viu o rio pequeno seco? Já ouviu falar que ele secou? Nunca vi na TV, não. Porque ele seca, mas isso é Não, ele não seca, assim. Ele pode ficar correndo pouquinha água em determinados períodos, apesar que o rio pequeno aqui ele tem uma particularidade que ele é abastecido pela Lagoa de Paraná, né? Então, ele dificilmente vai ter até interrupção do volume de água dele, até a diminuição do volume de água dele é raro acontecer. Mas, por exemplo, você vê falando, por exemplo, o rio está com uma vazão muito baixa, mas ele não deixou de correr, então é considerado um rio perene. E um rio intermitente? O que a palavra intermitente lembra? Intermitente. O que a palavra... Interditado. Isso. Intermitente, interditado. Intermitente é o que para em determinados tempos, em determinados períodos. Então, rios intermitentes são rios que em períodos de estiagem, vocês sabem o que é estiagem? Não. Estiagem. Estiagem são períodos longos sem chuva, né? Então, os rios intermitentes são rios em que, em períodos que não há chuva, esses rios vão interromper a sua vazão, certo? E volta a ter água quando está no período de chuvas. Aonde será que no Brasil é comum, galera, rios intermitentes? Em qual região do Brasil? Lá no nordeste do país. Em qual parte do Nordeste? Sertão. Perfeito. Lá no sertão nordestino é muito comum e é a região do Brasil é a região mais comum no Brasil você encontrar rios intermitentes, porque é uma região muito seca, de clima semiárido. Então, no período de seca, no período de estiagem, você tem rios que vão interromper o seu fluxo, né? Aí, quando volta as chuvas na região, essas águas vão preencher o leito do rio. Depois eu tenho um rio perenizado. O que é um rio perenizado? O que a palavra perenizado lembra? Peneira. Peneira. Lembra perene, que vocês viram ali em cima, que é quando um rio corre o ano inteiro, mas ele foi perenizado, teve uma ação sobre esse rio. Como assim uma ação sobre esse rio, professor? Vou dar um exemplo, e é um exemplo que a gente está vivendo hoje na prática no Brasil. Vocês já ouviram falar na transposição do Rio São Francisco? Já ouvi, mas não sei o que é. Ramon do Nordeste já ouviu falar, hein, Ramon? Transposição do Rio São Francisco? Você nunca ouviu falar? Você é de qual região do Nordeste? Vamos lá. Você é de qual região do Nordeste? Rio Grande do Norte. Do Rio Grande. Perfeito. Lá no Rio Grande do Norte, a gente tem uma região hidrográfica chamada de Atlântico Nordeste Oriental. O que é isso? Lá eu tenho várias bacias hidrográficas de população muito grande nessa região. Ou seja, falta água com a população muito grande.
Qual é a ideia do governo brasileiro com a transposição do Rio São Francisco? Perenizar rios intermitentes daquela região hidrográfica. O que é isso? Bombear a água do Rio São Francisco, que é o rio mais importante do Nordeste brasileiro, para que os rios que são intermitentes daquela região hidrográfica sejam perenes, ou seja, não tenham o seu fluxo interrompido no períodos de seca. Então, perenizado é quando... Oi. Fala de novo, de que rio você tá falando aí, que travou tudo pra mim, ficou tudo parado. Eu estou Não, falando de que perenes. rio? Perenizado. Vamos lá. O que eu estou falando? Calma, Isa. O que eu Não estou é falando, o tipo Gabriel? de rio. Qual rio? Calma. Não o tipo de rio. Calma. Eu estou falando da transposição do Rio São Francisco. Rio São Francisco, que o objetivo da transposição é perenizar os rios da região hidrográfica do Nordeste setentrional, ou seja, da parte norte do Nordeste brasileiro. Ou seja, eu vou bombear a água, eu vou desviar parte do rio, das águas do Rio São Francisco, e jogar em outros rios que eram intermitentes. E eu vou transformar esses rios em rios perenes. Não por uma ação natural, mas por uma intervenção. Então, eu vou ter um rio perenizado. Beleza? Conseguiu entender? Sim. Perfeito. Na verdade, eu queria saber o nome do rio que você estava falando. Ah, você falou que travou tudo, eu fui explicar tudo de novo. Vamos lá. Rios efêmeros. O que são rios efêmeros? São rios que se formam após a incidência de chuva, mas desfazem em curto espaço de tempo. São rios que só vão existir em períodos de chuva, né? Em curto espaço de tempo. Também vai ser mais comum em regiões mais áridas e regiões mais secas. E Ramon, tá entendendo? Aham, tô indo aqui. Tá ótimo. Beleza. Agora, quanto ao regime, galera, quanto ao abastecimento desses rios, eu já expliquei quando falei do Amazonas lá em cima. O abastecimento desses rios, eles podem ser por meio de água de chuva, derretimento de neves ou derretimento de geleiras. Aí eu posso ter as geleiras em altas altitudes ou geleiras em altas latitudes. Eu vou ter algumas regiões do planeta em que os rios vão ser abastecidos pelas águas das calotas polares, principalmente mais ao norte do planeta, né? A região do Canadá, da Europa do Norte. Então tem o pluvial, água de chuva, o nival pela precipitação e derretimento da neve, que é o caso do rio Amazonas, e glacial, que é rio abastecido pelo derretimento de geleiras. Isso vai acontecer mais nos polos norte do planeta, né? Quanto ao relevo, na página seguinte, Gabriel, por favor, página 58. Ô tio, eu acho que o Gabriel tá querendo saber daquele rio que você falou lá do Nordeste. Qual o nome? Eu acho que eu já falei já com ele. Você entendeu, Gabriel? Qual rio que era? Ah, sim. Muito bem. Quanto ao relevo, galera, eu tenho rios de planaltos e rios de planícies. O que é um rio de planalto? Fala para mim. Rio com quedas d'água geralmente utilizados para gerar energia. E rios de planície? Rios que não possuem desníveis acentuados e são excelentes para a navegação. Pergunta, no Brasil existem mais rios de planaltos ou mais rios de planícies? Acho que é de planalto. Isso eu acho que foi um chute. Tá, então me explica. Para me provar que não foi chute. Me explica para provar que não foi chute. É que eu pensei lá no negócio que o Brasil produz energia lá com energia, esqueci o nome lá, energia hidráulica. Sim, aí né? eu pensei nisso, aí eu pensei em Planalto, que falou ali que é utilizado para gerar energia. Eu pensei que era isso. Não, mas tá bom, tá bom. Ramon, explica para mim sua resposta aí, Ramon, por favor.
É porque eu acho que tem partes do Brasil que tem muito mais montanha, assim, do que planície. Aí, sei lá. Boa, Ramon! Boa, boa, muito bom. E aonde no Brasil que eu tenho mais planícies? Em qual região do Brasil? Centro-Oeste? Eu vou dar uma São dica para Paulo? vocês. Vocês estão com o livro na mão aí, não estão? São Não. Paulo? Vocês estão... Chuta não, hein? Vocês estão com o livro na mão, não estão? Sim. Volta na página 38. Segura a página que a gente está para não perder e volta na página 38 do livro. É 39, aliás. Parte norte. Ah, muito bom. Tem até o nomezinho aí. Como é que é o nome dessa planície aí? Planície amazônica. Se vocês tiverem um olho de águia, se vocês tiverem um olho para vocês concentrarem bastante, vocês vão perceber que existem muitos rios nessa região norte, que todos eles correm para um único rio principal. Percebe aí? Sim. Olha as listrazinhas cinzas. Olha, eu tenho um rio Juruá, o rio Madeira, o rio Tapajós, eu tenho o Rio Negro, eu tenho o rio eu não consigo ler não, Rio Solimões. Em Manaus eu tenho um encontro, e eu acho que vocês conseguem perceber que em Manaus eu tenho um encontro do Rio Negro e Rio Solimões. Aí depois da passagem por Manaus... Ô tio, onde é que você tá? Tio, onde é que você tá? Página 39. 39. Você tinha 38. E eu tô aqui tentando Não, enxergar isso. eu falei 38, depois eu falei 39, gente. Ah, tio, é por causa que as linhas lá na planície amazônica, tio, estão muito, tipo, não dá pra ver direito. Por isso que eu falei que tem que ter um olho de águia para enxergar, e não dá para ver mesmo não. Vocês vão perceber que o rio Amazonas, ele vai se formar depois do encontro do Rio Negro com o Rio Solimões. O que isso mostra para a gente? Uma coisa importante. Primeiro, a maior planície do Brasil está na Amazônia, que vai formar a planície amazônica. Logo, eu botei nessa região do Brasil rios de planícies. Rio de planície, eles são favoráveis para a navegação. Só que aí, alguém pode me perguntar o seguinte, professor, mas por que então que eles estão fazendo megas usinas hidrelétricas na Amazônia, que está dando um problema danado em relação ao meio ambiente, porque a Amazônia é um lugar muito sensível quanto à biodiversidade. Porque, galera, esses rios da margem direita, ou seja, da parte de baixo aqui, o rio Tapajós, o rio Madeira, o rio Xingu, esses rios, eles vão ter as nascentes na região de Planalto. Ô, Gabriel, obrigado. Eles vão ter as nascentes na região de Planalto aqui, tá vendo? Então, são rios... Achou não, amor? 39. Não, achei. Agora eu tô voltando. Ah, tá. Os rios... 39, gente. Os rios da margem direita aqui, ó, aqui está o rio Amazonas. Margem direita é essa margem aqui. Você olha da nascente para a foz, a margem direita é essa aqui. Esses rios, eles nascem aqui na região de Planalto. Se nasce na região de Planalto, é favorável à produção de energia hidrelétrica. Você tá falando ali do Planalto brasileiro ali, que tá aparecendo ali? Não, olha só. Ou do Planalto Central ou Calma. Vamos lá. O que eu estou falando? Tá vendo o rio Amazonas aqui? Sim. Aqui tem o rio Solimões e aqui tem o Rio Negro, beleza? Então, todo esse conjunto de água aqui, ó, corre todo mundo aqui para o rio principal aqui, que é o rio Amazonas. Tá tranquilo? Todo mundo percebeu isso aqui? Sim. Sim. Então, isso aqui, ó, qual o nome disso aqui, galera? Em hidrografia, que vocês aprenderam hoje, o nome disso aqui é bacia Gráfica. Bacia hidrográfica. Bacia hidrográfica do rio Amazonas. Beleza. Por isso que o rio Amazonas, a bacia hidrográfica da Amazônia é a maior bacia hidrográfica do mundo, porque eu tenho um volume de água muito grande chegando no rio Amazonas. Para vocês terem uma ideia, no encontro do Rio Negro com o Rio Solimões, em épocas de ano de maior volume de água, esse encontro dos dois rios pode chegar a 90 quilômetros de largura.
é quase que daqui em Vitória de largura no encontro desses dois rios, para vocês terem ideia do volume de água que é. Quando vocês leram lá na página que a gente estava, na página 58, não pesquise lá agora, falou que os rios podem ser rios de planaltos ou rios de planícies. Os rios de planaltos são favoráveis à produção de energia elétrica e os rios de planícies favoráveis à navegação. Precisa não, Gabriel, volta no outro. Os rios de planaltos são favoráveis à energia elétrica e os de planícies favoráveis à navegação. O que eu estou falando com vocês aqui é o seguinte: no caso da Amazônia, eu tenho na margem direita rios considerados de planaltos. Por quê? Porque esses rios vão nascer na região do Planalto brasileiro. E na margem esquerda eu tenho rios de planícies, porque são rios que as nascentes estão em áreas de planícies. Beleza. Onde que eu tenho a predominância, na verdade, assim, no Brasil inteiro, a predominância é por rios de planaltos, porque o meu relevo é predominantemente de planalto, certo? E os grandes rios, as grandes bacias hidrográficas no Brasil, menos a Amazônia, vão nascer todas em região de planaltos. Então, o Brasil é um país favorável à produção de energia por hidrelétrica, sim ou não? Sim. Sim, porque eu vou ter muitos rios, Sim. eu vou ter muitos rios considerados como rios de planalto. Beleza? Um destaque importante, galera, é para as bacias hidrográficas na região sudeste do Brasil, que até a década de 2000 era onde eu tinha a maior produção de energia por hidrelétricas no Brasil. Isso aí é um fator de desenvolvimento econômico, depois vocês vão estudar sobre isso. Beleza, pode voltar lá, Gabriel. Então, vocês já aprenderam rios de planaltos e rios de planícies. Pode voltar na página 58, Gabriel. Já tô. Obrigado. O que você fez que vai de uma vez assim? Eu sei assim que as páginas aqui embaixo tá 10 a mais do que esse daqui. Aí eu pesquisei aqui 68, aí deu 58. Entendi. Muito bem. Vocês já aprenderam... Alguém quer falar alguma coisa? Não. Vocês já aprenderam o que é rio de planaltos e rio de planícies. Para que um serve e para que o outro serve. Agora vamos falar sobre lagos e lagunas. O que são lagos e são lagunas? São basicamente grandes volumes de água que eu tenho no interior de um continente. Só que as lagunas são de águas salgadas, normalmente localizadas próximos, localizadas no litoral e têm contato com água doce. No Brasil, eu tenho uma laguna muito famosa, que é o que está na imagem aí, que é a Lagoa dos Patos, que apesar de ter o nome de lagoa, ela é formada por água salgada, né? Existe uma lagoa muito famosa no Brasil também, chamada Lagoa Ju-Paranã. Eu não sei se vocês já ouviram falar nessa lagoa, fica numa cidade lá do Espírito Santo, chamada de Linhares. Essa lagoa é o maior volume de água doce do Brasil. Só que, em relação ao ao planeta, em relação ao planeta, nem a Lagoa Ju-Paraná, nem a Lagoa dos Patos é considerado um lago, porque tem uma dimensão territorial pequena, né? Nós vamos ter lagos que são volumes de água com grande extensão territorial. No caso do Brasil, a gente não tem lago, a gente tem muitas lagoas, que são reservatórios de água com extensão territorial relativamente menor do que o de um lago. Tem um lago muito famoso, galera, que não está citado aqui, que eu gostaria que vocês tivessem a curiosidade de pesquisar, que é um lago chamado Lago Titicaca, que fica lá no Peru, na Cordilheira dos Andes. Titicaca. Titicaca. Sabe por que ele é tão interessante? Primeiro que ele fica numa altitude muito elevada. E depois, não, tem pessoas que moram no lago, em cima do lago. A pessoa Aquaman? Eles moram em ilhas flutuantes. Eles moram em ilhas flutuantes. Vai pesquisar, Gabriel? Lago Titicaca. É bonito esse lugar, né? Lago Titicaca. É muito bonito.
Tem imagens aí. Tem um povo chamado de Urus. Aqui, essa primeira imagem aqui, ó. Isso. Essa galera aí, pessoal, eles moram, eles constroem as ilhas artificiais com vegetação que a gente conhece como Taboa, lá no norte de Minas, e moram em cima do lago. Tudo que eles precisam fazer, eles fazem em cima do lago. É bem interessante. Depois vocês pesquisam lá. Galerinha, eu não vou passar atividade para vocês estudarem para a prova. A próxima aula a gente faz a revisão do conteúdo e na outra aula a gente Ô tio, segue falando olha que aqui das bacias engraçado aqui, ó, hidrográficas. tio. Oi. Olha que imagens Ah. aqui, ó. Aí tem um produto aqui, ó. Tour de 2 dias pelo Lago Titicaca, finalizando em La Paz. É bem interessante a história desse lago e essa condição das pessoas viverem no lago foi uma condição de defesa Nossa, que tio, eles olha isso tiveram daqui. contra povos rivais. Aí eles foram para o meio do lago para se defender. Isso no passado, né? No passado histórico, para defender os povos rivais. É bem interessante, é uma historiazinha bem legal no continente americano, né? E são povos americanos aí. Legal. Depois vocês dão uma pesquisada melhor em casa. Tá bom, galera? Ó, beijos para Beijo. vocês. Tchau. Beijo. Obrigado. Até sexta-feira. Tchau, tio. Tchau, galera.